Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, com a tua família, onde quer que você estiver neste momento. E estamos aqui para mais um estudo. Estaremos estudando mais um dos temas da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre verdade. Sim, sobre verdade. Vamos orar pedindo que Deus nos conduza no estudo de hoje. Oremos então. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e pedimos a tua orientação para o estudo que estaremos compartilhando com os teus filhos e as tuas filhas nesta ocasião. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, certa feita, um homem, ele se dirigiu a Jesus. Isto está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 37 e 38, diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito, voltou aos judeus e lhe diz: Eu não acho crime algum nele. Que é a verdade? Foi a pergunta que o governador Pilatos fez a Jesus Cristo quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos. O que é verdade? Em nossa língua portuguesa, verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira. Verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo, está dentro da realidade apresentada. A verdade, então, em nossa língua, língua portuguesa, tem a ver com veros, veracidade, sinceridade, autenticidade, realidade. Tá? A grande verdade é que o entendimento que nós temos de verdade em nossa vida, ele é construído a partir de 3 línguas: a hebraica, a grega e a língua latina. E nós podemos resumir da seguinte forma, né? Verdade é a percepção das coisas reais, que vem lá do grego, é a automanifestação. É por isso que Jesus vai falar: eu sou a verdade. Tá? E também é a linguagem que relata os fatos passados, como significado no latim. No latim, verdade tem a ver com a veracidade dos fatos, da historicidade do que está sendo contado. E, por último, tá? É como a expectativa de coisas futuras, como no hebraico. Ou seja, no hebraico, a verdade ela está muito ligada a promessas feitas por Deus e pelo homem, e se torna verdade quando essas promessas são cumpridas. Tá? Então, continuando aí, eu quero ver com vocês agora a verdade do ponto de vista bíblico. O que a Bíblia diz sobre a verdade. Eu vou compartilhar com vocês alguns textos bíblicos e tirar destes textos o que eles falam sobre a verdade. Então você toma nota aí, por favor, para você acompanhar e ter este material guardado para você acessá-lo a hora que você precisar acessá-lo. Vamos lá. Salmos 25, versículo 5 diz assim:
guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Neste texto aqui, verdade, ela guia, ela conduz, ela serve de bússola, de parâmetro, tá? Nesse texto aqui. Vejamos um outro texto. João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Neste texto aqui, ele deixa bem claro que a nossa adoração ao Pai deve ser verdadeira. Tá? Então, a verdade aqui, ela fala de que esta adoração precisa ter veracidade, autenticidade, ser uma adoração sincera, tá? Um outro texto, João, capítulo 8, versículo 32, talvez seja um dos textos mais conhecidos sobre a verdade, quando Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui nesse texto, a verdade, ela liberta, ela quebra as correntes, ela abre o cárcere. Conhecer e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador vai nos libertar dos estragos causados pela morte e vai nos libertar da pena eterna que está sobre aqueles que estão no estado de inimizade contra o Criador. Assim que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós conhecemos esta verdade que nos liberta, segundo o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. João 14, 6 é mais um texto muito conhecido sobre a verdade, quando Jesus ele vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade aqui, em João capítulo 14, versículo 6, não é uma palavra, não é um pensamento, não é um sistema. A verdade aqui é uma pessoa, é a automanifestação da própria verdade, que é Jesus Cristo. Ele fala que ele é a verdade de Deus, tá? Este versículo 6 de João capítulo 14, tá? Descreve completamente quem é Jesus. Ele é a verdade. É uma afirmação chave que define Jesus como a verdade. Ele é a única maneira do ser humano chegar ao Pai. Neste versículo ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este versículo, quando ele fala, quando ele se expressa desta forma, ele se coloca na postura, na posição dele sendo o Pai. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é o elo, ele é a ponte que liga o ser humano ao seu Criador, tá? Um outro texto que fala sobre a verdade é João, capítulo 18, versículo 37. Eu já li este texto no início do nosso estudo e vou ler ele novamente. Ele diz assim: Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Nesse texto aqui, nós vamos entender que os que são da verdade ouvem Jesus. E ouvir Jesus aqui não tem a ver com o físico em si, ou seja, escutar, ouvir as palavras com os nossos ouvidos, não. Este ouvir aqui tem a ver com obediência. Então, os que são da verdade, eles obedecem Jesus, eles fazem o que Jesus manda, eles seguem as ordens de Jesus, aqueles que são da verdade, tá? Em Efésios capítulo
4, versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui neste texto, a verdade ela deve ser praticada com amor. A verdade deve ser praticada com amor. Eu sempre digo que o problema não está em dizer, em falar a verdade, mas o problema está na forma como falamos a verdade, no momento em que falamos a verdade e com quem falamos a verdade. Tá? Então, este texto de Efésios capítulo 4, versículo 15, nos faz entender que a verdade deve ser dita com amor. Tá? Em Efésios capítulo 6, versículo 14, encontramos as seguintes expressões: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Aqui, a exortação do apóstolo Paulo é que devemos nos cingir, nos vestir com o cinto da verdade. Tá? Às vezes, nos esquecemos que estamos vivendo uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E aqui, Paulo, ele nos fala sobre a armadura de Deus para nós. A armadura que nos dá condições para vencer esta batalha, esta guerra espiritual. E uma das peças desta armadura é justamente o cinto da verdade. Eu pergunto a você: é possível conhecer a verdade? Nós já vimos alguns textos que falam sobre a verdade, textos bíblicos, e a minha pergunta agora é a seguinte: é possível conhecer a verdade? A Bíblia nos dá esta resposta. João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade. Então, conhecer a verdade é possível. Jesus mostra neste versículo que a verdade pode ser conhecida, pode ser aprendida e que não é algo inatingível. Ele diz: conhecereis a verdade. Tá? Este conhecer, lá no hebraico, ele traz a ideia de um conhecimento por experiência. Aprender a conhecer, perceber e ver essa verdade, descobri-la e discriminá-la. Ser capaz de discriminá-la e distingui-la das verdades relativas propostas por humanistas e falsos mestres. Tá? O que Jesus diz, o que Jesus disse, tá? É que devemos conhecer a verdade de verdade. Ou seja, o que Jesus disse é que podemos e devemos conhecer a verdade de verdade. Tá? Então temos que conhecer esta verdade e podemos conhecer esta verdade. Podemos conhecer a verdade hoje do mesmo modo que os irmãos de Bereia fizeram no primeiro século. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 11, ele fala: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Conhecendo a verdade de Deus que está na Bíblia, na palavra dele, podemos distinguir o certo do errado. Paulo instruiu os tessalonicenses: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 22. E o salmista, escrevendo, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Os escritores do Novo Testamento declaram que é possível saber, é possível conhecer a verdade. Vejamos,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui Paulo está falando aos imaturos espiritualmente, às pessoas que negavam a verdadeira fé. Eles tinham oportunidade de conhecer a verdade, mas não conseguiam conhecer a verdade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, o autor aos Hebreus diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, o conhecer esta verdade, ela deve nos dar condições de não termos prazer no pecado, de não vivermos uma vida de pecado, de não vivermos uma vida que desagrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 1, ele fala: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, ele é um apóstolo que conhecia a verdade. E a verdade a qual ele se refere aqui é Jesus Cristo. Tá? Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, nós lemos: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Este Espírito da verdade aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que habita em nós. E por habitar em nós, a partir de nossa experiência com Jesus, ele nos conduz pela verdade, nos conduz à verdade, nos conduz a praticar a verdade, a fazer o que é certo. Bom, e João vai falando ainda mais. João, capítulo 2, versículo 21, ele fala, 1 João 2, 21, não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Toda verdade é verdade de Deus, tá? O que acontece quando não conhecemos a verdade? Já vimos que é possível conhecer a verdade. Jesus fala que é possível conhecer a verdade. Os apóstolos que escreveram as suas epístolas e evangelhos, eles dizem que é possível conhecer a verdade. Agora, o que acontece quando não conhecemos a verdade? Vejamos, quando não conhecemos a verdade de Deus, somos escravos da religião fria e vazia. Ou seja, quando não conhecemos a verdade de Deus, nos tornamos escravos de uma religião fria e vazia, nos tornamos prisioneiros de uma religião fria e vazia. Segundo, quando não conhecemos a verdade de Deus, somos escravos das crenças antibíblicas. Somos escravos daquilo que é contrário ao que está escrito na Bíblia. Quando não conhecemos a verdade de Deus, somos escravos da idolatria, considerada a maior afronta contra o Criador, porque o próprio Criador vai nos ensinar que não devemos ter outros deuses, falsos deuses. Quando não conhecemos a verdade de Deus, somos escravos da mentira que escraviza, ao contrário da verdade que nos liberta. Então, quando não conhecemos a verdade de Deus, somos escravos das superstições. Mas Jesus disse que, se conhecêssemos a verdade nos libertaria. Quando Paulo escreve aos crentes cristãos, aos crentes gálatas, ele vai falar que estes crentes não deveriam estar mais presos a festas anuais,
há dias considerados santos, porque eles tinham sido libertos de todas estas coisas. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Jesus responde. No texto que nós lemos no início, Pilatos está julgando Jesus. E em secreto, ele quer saber o que é a verdade. Talvez Pilatos ele tivesse uma ideia da verdade segundo os romanos e segundo os gregos. Mas Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Jesus responde. Jesus fala, João escrevendo depois, ele vai nos mostrar a resposta que Jesus dá a esta pergunta. Eu sou. Jesus vai falar, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a resposta para a pergunta de Pilatos e talvez para a tua pergunta sobre a verdade, você que está me ouvindo, é Jesus. Eu sou. Jesus é a verdade. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e leia a Bíblia. Medite no que está escrito, porque aqui está a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes de nós encerrarmos o nosso estudo, já estamos encerrando, eu quero lembrá-los de que nós estamos vivendo em nossa igreja a campanha Pró-Missões Nacionais. Esta campanha terá o seu encerramento, tá? No segundo domingo de outubro, estaremos encerrando a nossa campanha. Então você tem aí até o segundo domingo de outubro para levar sua oferta para missões. Quero dizer que no dia 10 de outubro, segundo sábado de outubro, teremos a nossa live missionária. Estará acontecendo a partir das 15 horas. E o nosso objetivo é arrecadar fundos para ajudar os missionários batistas do Brasil. Os missionários batistas têm feito muitos trabalhos. A Junta de Missões Nacionais tem desenvolvido trabalhos com crianças, trabalhos com mulheres, trabalhos com dependentes químicos. Então, vale a pena você participar deste projeto, vale a pena você se engajar nesta luta, porque pela misericórdia de Deus, com a tua oferta, nós podemos ajudar na recuperação de vidas que precisam ser recuperadas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua direção. E te pedimos, ó Deus, ajude-nos a conhecer cada vez mais a tua verdade. Ajude-nos a nos relacionarmos cada vez mais com a tua verdade. Ajude-nos a colocar em prática cada vez mais a tua verdade, Senhor. Ajude-nos a meditarmos na tua verdade, que é a tua palavra, Senhor, para que diante das dificuldades, para que nos momentos difíceis possamos, ó Deus, ser fortalecidos, ser robustecidos pelo conhecimento da tua palavra, da tua verdade, Senhor. Tome em tuas mãos, ó Deus, este momento de campanha Pró-Missões Nacionais. Deus, nos dê meios para que nós possamos ser agentes do Senhor na recuperação de vidas que precisam ser recuperadas. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. A esperança de salvação está na